é aquele lugar no corpo ou num sistema de corpos. O que que é um sistema de corpos? Um monte de partículas organizadas de alguma forma. É aquele lugar que representa a massa do corpo como um todo, ok? Sim, Por exemplo, no judô, né? Não sei se você já viu uma luta de judô, mas o centro de massa do nosso corpo sempre fica na cintura. Então eles usam isso para, por exemplo, girar as pessoas e coisas do gênero. Aqui no Brasil a gente tinha um brinquedinho que era mais ou menos assim, era um pedestal, e daí aqui tinha um passarinho, e ele ficava tipo equilibrado nesse pedestal, entendeu? Por quê? Porque apesar do passarinho ser bem longo assim, o centro de massa estava no bico. Então, ele ficava equilibrado. Porque o centro de massa, que é onde importa, que é onde está o equilíbrio, estava justamente apoiado em algo, ok? sim. Então, o centro de massa de um corpo é isso, né? O centro de massa, por exemplo, do sistema solar é perto, ou pelo menos do sistema Sol-Terra, né? É perto do centro do Sol. E assim vai, né? As coisas giram em torno do Sol por causa disso. Muito bem. Então, a conta para fazer, para descobrir esse centro de massa envolve tanto as posições dos corpos como a massa deles. Então tá aqui já, tipo, essa é a resposta. Ele estava te perguntando, em outras palavras, qual é a fórmula, porque ele não deu nenhum valor. Tá lendo ali no enunciado? Ele não deu nenhum valor para as posições e pro, né? E pra massa dos corpos. Mas vai ficar isso aí, tá? Então, então está bem. É só isso mesmo. A distância entre o centro de massa e a partícula de massa m1. Tá, aqui tem algum detalhe a mais, né? Ah, o que eu falei, tá aí. A fórmula do centro de massa é essa. Se você tiver as posições em relação à origem, né? Porque x1 e x2 são as distâncias em relação à origem. Mas aqui, veja só o que ele está pedindo. A distância entre o centro de massa e a partícula de massa m1. Então ele não quer saber, preste atenção nos detalhes aqui, hein, Lário? Ele não quer saber qual é a posição do centro de massa em relação à origem. Ele quer saber a distância do centro de massa e da massa M1. Muito bem. Então, o que que nós temos que fazer? Encontrar essa distância, que vai ser simplesmente escrita assim, ó, distância é igual x do centro de massa menos x1, ok? Ah, muito bem. Então vamos continuar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bem, agora sim, agora que eu escrevi isso aqui, perceba, né? Distância, ou seja, do centro de massa, essa distância está relacionando o centro de massa e a posição da massa M1, que é a posição x1. É massa M1, x1. A massa é a massa M1, a posição é a x1. E daí, quando a gente resolve isso, né? Quando a gente isola isso lá na conta, a gente pode fazer algumas modificações, algumas simplificações para chegar nessa resposta. Por exemplo, eu posso fazer uma coisa bem doida aqui, que é o seguinte, ó. Eu quero que apareça D. Então eu posso pegar essa fórmula e diminuir x1 dos dois lados. Vou diminuir aqui e vou diminuir do outro lado também. Isso aqui é matemática básica, tá? Vou diminuindo uma coisa dos dois lados. Ó, vou diminuir o x1 também. Eu peguei essa fórmula e diminuí x1 dos dois lados. Por quê? Porque eu já sei que a distância do centro de massa, a partícula 1, é justamente a posição do centro de massa menos a posição da partícula 1. Isso é uma Sim. coisa básica, né? Por exemplo, aqui está você, aqui está eu. Qual é a nossa distância?
Digamos que você esteja na posição 10 metros e eu estou na posição 30 metros. Qual é a nossa distância? Veja, sua posição é 10 metros, a minha é 30 metros. A nossa distância não vai ser 20, ou seja, 30 menos 10. Não concorda comigo, Hilário? Bem, concordo. Então, foi o que eu fiz ali, né? A, Sim. a distância entre o centro de massa e a massa 1 é a posição do centro de massa e a posição da massa 1 subtraídos. Então, bem, isso aqui a gente já está chamando de distância. Claro, quando está em módulo. Então, eu vou pôr as coisas em módulo. Então, porque módulo, né, não vai importar quem está na esquerda, quem está na direita, daí as coisas ficam um pouco mais específicas. E agora, de alguma forma, tem que juntar aqueles termos, mas isso aqui já está certo, tá? Isso aqui já poderia ser usado como resposta. Eu já vou usar isso aí como resposta, né? Para não ficar te enrolando com matemática básica. O importante é a física, a interpretação da física. Tá bom? Isso aí já está certo. Existem outras formas mais simplificadas de escrever. Muito bem, mas é isso. Então, vamos para a próxima, né? Vamos. Deixa eu pegar aqui. A próxima está aqui, está aqui. Seja a distância entre um corpo e outro corpo, considere o sistema de coordenadas cujo centro coincida com o centro de massa dos dois corpos, obtenha uma expressão para o cálculo da distância entre o centro destes corpos. Muito bem. Ai, 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 minha vida. Como é que vai ficar aqui? Isso aqui já é um pouquinho mais difícil. Não é só simplesmente usar as fórmulas. Bem, nós já sabemos a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é essa aqui. Opa, aqui errado. M1x1 mais M2x2 dividir por M1 mais M2. Agora, nós podemos entender algumas coisas aqui mediante a leitura do enunciado, né? Que ele está falando ali sobre as distâncias entre o centro do sistema e o centro do corpo de massa M1, né? Nós já sabemos que o x1 e o x2 são as coordenadas do corpo, né? Bem, nós já falamos sobre isso no problema anterior. Agora a gente pode falar das distâncias. A gente já falou de distâncias também. A gente pode dizer, por exemplo, que o nosso centro de massa é zero, né? Por que a gente pode dizer que o centro de massa é zero? Porque o sistema está em equilíbrio no centro de massa. Então, o centro de sistemas de coordenadas está no centro de massa mesmo. Então, você pode dizer que esse cara é zero, ok? Porque está em equilíbrio. Ó, veja aqui, né, o que ele está falando. Considere sistema de coordenadas cujo centro coincida com o centro de massa. Então, é por isso que é zero, ok? O centro de tudo, a origem, o zero, certo? É o centro de massa. Por isso que o centro de massa é zero. Sendo assim, a gente agora pode pensar algumas coisas do tipo, quem é o x1, né? O x1 ele vai ser a distância entre o centro de massa do corpo e o centro de massa do sistema. Ou seja, o x1 ele é a própria distância, né? Eu poderia até fazer um desenho. Aqui tem aqui duas partículas, lá, x1 e aqui x2. Digamos que o centro de massa esteja por aqui, né? Bem, posso inverter as coisas aqui. Esse cara aqui, esse cara mais aqui. Isso. Então, veja, isso aqui é a distância
1. Só que esse cara, X1, ou melhor, o M1, esse cara é o M1, né? Ele está na posição X1. Só que a posição X1 é igual à distância D1, ok? Por quê? Porque esse cara é o zero, é a posição zero, é a origem. X dele é o zero, vamos dizer assim, ok? Então, se você entende um pouco de gráficos, né? Você sabe que a distância aqui vai ser o mesmo número da posição, vamos dizer assim, bem claramente, né? E uma coisa semelhante vai acontecer para esse cara aqui. Ele também tem relação ao zero. Então só que aqui a distância é negativa, porque é para trás, né? Beleza, você tem um D2 aqui, um número que é a distância do centro de massa até o X2. Só que, como ele está para trás, então esse número é negativo. Tudo bem? Tá a entender até aqui? Hum, Cara, eu só tô falando de distâncias e coisas assim que nem física é, só matemática isso aqui. ok. Ou como tinha explicado no exemplo anterior, da distância, por exemplo, se eu estou a 10 metros e eu estou a 30, então são 20 metros de distância e tudo mais. Não, cara, não, não. Eu tô falando aqui é mais básico ainda que isso. Se você tá num plano cartesiano, e aqui é o centro dele, é o zero, e eu tenho um ponto aqui, e ele tá no ponto 3. Qual que é a distância daqui até aqui? Não é 3? É o que eu tô dizendo É, que tá acontecendo ali. Eu não precisaria ser assim, o centro de massa poderia estar aqui. Então, apesar desse cara estar na posição 3, a distância não seria 3, seria 1, alguma coisa assim, certo? é, Só que aqui, como ele está citando que o centro de massa está no centro do sistema, então significa que o próprio número da distância é o número da posição. Então, se a distância aqui é 10, o número é 10 também da posição. 10 metros, não sei, uma coisa assim. Mas note que não precisaria ser assim, como eu escrevi agora aqui, certo? Entendeu? é. Não entendeu? Não, entendi, desculpa. Ah, tá, então beleza. Ahn, bem, então tá aí, né, algumas coisas. E agora que a gente definiu então as posições e tudo mais, a gente pode pegar essa equação e substituir esses novos termos aí. Então, vamos lá. Eu vou dizer então que dessa equação, zero é igual ao M1 vezes o D1 menos o M2 vezes o D2 dividido por M1 mais M2. Muito bem. Agora, o que que a gente pode dizer aqui? Veja que nós temos que escrever tudo isso, né, como o próprio enunciado diz aqui, em função da distância d. Quem é essa distância d aqui? Eu acredito que essa distância d, apesar de ele não deixar muito claro no enunciado, eu estou tendo que fazer. Aqui, não, ele deixou claro, estou viajando. D é a distância entre o corpo de massa 1 e o corpo de massa M2, era justamente o que eu estava pensando. Ou seja, qual é a distância entre o corpo de massa M1 e o corpo de massa M2, entre o X1 e o X2 aqui? Qual que é a distância entre eles, né? A distância entre eles é justamente a soma do D1 com o D2, né? É D1 mais D2, certo? Sim, sim. Então eu vou dizer que o D é igual a D1 mais D2. Ótimo.
Daí eu posso, por exemplo, isolar o D2 nessa expressão. Por que que eu quero isolar o D2 nessa expressão? Dizer que D2 é D menos D1. Porque quando eu olho para a resposta do enunciado, não tem D2. Eu tenho o D1, que é o que ele quer que a gente isole, e o D, que é a distância entre eles, certo? Então Sim. eu vou isolar o D2 para eu poder substituir ele aqui e desaparecer com ele da fórmula. Para que eu tente chegar na fórmula que está no enunciado, entendeu? Ah, Então isso aqui, ó, é mais matemática que física, tá vendo? exato. Então eu vou colocar aqui D menos D1. Muito bem. Agora, bem, agora você tem uma missão, ok? Porque agora vamos dizer assim, acabou a interpretação física e também acabou a matemática um pouco avançada. O que que eu vou pedir para você fazer aqui? Simplesmente isolar o D1, deixar D1 igual a alguma coisa, ok? Detalhe, você já sabe o que que tem que ser o que está aqui no enunciado. Mas eu quero que você me mostre os passo a passo, entendeu? Separar quem Ok, tem um, deixar de um lado, quem não tem nenhum, deixar do outro lado do igual. Vai separando essas coisas e tenta isolar e chegar na resposta que está no enunciado, beleza? Se você não tá com o negócio aberto aí, eu vou colocar aqui do ladinho, tá bom? Vai pegar essa expressão, isolar o D1, deixá-lo sozinho, beleza? Então tente fazer isso aí e mostre todos os passos, tá bom? Na sua folha aí quando você me mandar a foto, beleza? ok, ok. Ok.
Estou, Diga, estou a ter algumas dificuldades por causa de zero. por causa do zero? Sim, porque eu Hum, pensei em tentar passar o D1 para lá, mas multiplicando, está dividido, passa a multiplicar vezes zero, dá zero. sim. Isso aí, bem, eu só coloquei que era para deixar assim, não era para começar assim. Você pode passar, por exemplo, esses dois para o outro lado multiplicando, o que já vai deixar só a parte de cima, certo? Aqui você já pode fazer a distributiva. Sim, eu cheguei a fazer isso, mas a minha dúvida é aí, se eu passo o denominador para o outro lado, não multiplica vezes zero? Multiplica, por isso que a gente sumiu com o M1 mais M2, certo? Ok, Passei isso aqui para outro lado, ele desapareceu, então já facilitou um pouco, né? sim, sim, Agora você já pode deixar em evidência o D1, sim, passar todos esses caras para outro lado, daí já não zera, né? Porque você vai passar subtraindo, né? Vai exato. passar para outro lado normal. Daí, beleza, então termine aí, acho que você consegue sozinho. Assim, sim.
Manda aí, professor. Vamos ver, vamos ver. Daí tu passasse, daí tu isolasse, daí tu jogasse pro outro lado, e daí tu passasse a dividir, e daí tu trocasse sinal. Pronto. Percebeu bem, percebeu bem. Isso aí. Gostei. Gostei. Ah, muito bem. Vamos para a próxima. Só um segundinho. Só um segundinho, só um segundinho. Ah, já está. Vamos ver essa experiência com difração de elétrons. Ah, esse livro é brasileiro, porque vocês falam, pelo menos os portugueses falam eletrões, não elétrons. Não sei se na Angola falam, ou em Moçambique falam, eu acho que em Moçambique fala elétrons também, porque em Moçambique é parecido com o Brasil. Ah, não sei. Vamos ver aqui. Calcule a distância do átomo de carbono ao centro de massa. Bem, então é basicamente aplicar a fórmula, né? Substituindo os valores. É, nós podemos até mesmo utilizar a fórmula que você acabou de obter, né? Que era essa aqui. Por quê? Porque ele está pedindo aqui, né? Calcule a distância do átomo de carbono, ou seja, da M1, vamos dizer assim. Ele quer a distância, né? D1. Da M1, que é o átomo de carbono, ao centro de massa. Não era a mesma coisa que foi calculado aqui, ó? Obtenha uma expressão para o cálculo da distância D1 entre o centro de massa e o corpo M1. Então, se você considerar que o carbono é o corpo M1, é só você substituir as coisas aqui, entendeu? Nessa fórmula. Aham. Então, bem, então eu acho que você tem as informações suficientes, é só jogar na fórmula, percebe? Então tenta É, fazer isso aí com a tua calculadora e quando chegar na resposta tu me fala, né? tá bem.
Professor, Diga. na massa do carbono e do oxigênio é para usar a massa atômica, certo? Ah, é verdade, que não foi citado no enunciado, né? Mas eu posso Exato. te dizer qual é. Ah, a massa do átomo de carbono e do oxigênio estão aqui, Obrigado. que vai ser basicamente, ah, bem, tu colocar 16 e 12 ali, né? É isso, ok? Ok. Cinquenta e seis. Bem, quando tu terminares aí, me manda uma foto, tá? Que eu tenho outro aluno agora, tá bom? Mas eu acho que tu Ok. já percebeu a lógica, né? Já, já, já.